Olá, amigos torcedores, e sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado do Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores dos estádios de futebol e para os amantes desse esporte no geral. Nosso convidado de hoje é o médico psiquiatra forense do Tribunal de Justiça, Dr. Monserrat Martins. Doutor, seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui também. Doutor, a título de apresentação para o nosso telespectador, o senhor poderia nos dar um perfil da atividade que desempenhas na psiquiatria forense? Alguma experiência enriquecedora que poderia ser compartilhada? Bom, eu faço as perícias judiciais, né, que envolvem todos os setores do judiciário, casos de família, da infância e juventude, processos criminais civis, onde houver, o juiz tiver um caso de uma pessoa que ele perceba ou suspeite que tem algum problema mental, ou o Ministério Público, alguém, ou as partes também podem solicitar. Então, essas perícias são realizadas quando há suspeita ou informação que a pessoa tem um transtorno psiquiátrico. Então, meu trabalho no judiciário é basicamente estabelecer laudos. Mas, anteriormente a essa atividade atual, que é de dedicação exclusiva, eu também trabalhei em hospitais, trabalhei em serviço de terapia de família, que é uma das minhas áreas de especialidade dentro da psiquiatria, que é a terapia de família, que, aliás, tem como estudo das relações entre pessoas, tem algo a ver também com essa questão sistêmica do futebol, que é um grande relacionamento, um grande sistema de relacionamento entre pessoas. Então, talvez, das minhas atividades profissionais, a que mais tenha se assemelhado à questão do mundo do futebol seja essa inserção no mundo da terapia de família. Sim, muito interessante mesmo. E mudando um pouco de assunto, então, o senhor, anteriormente à pandemia, costumava frequentar os estádios de futebol? Com certeza. Até porque eu sou torcedor do Cruzeiro, nosso Cruzeiro aqui do Rio Grande do Sul, e todo torcedor é importante para o seu time, mas imagina o torcedor do Cruzeiro é mais importante ainda para o seu time. O torcedor do Grêmio e do Inter pode se dar o luxo de ficar no radinho, na TV ou em casa, assistindo o jogo do o torcedor do Cruzeiro é obrigado aí, porque se ele não for, o jogador vai sentir faltas. Ah, tá faltando um. Né? Então o torcedor do Cruzeiro é obrigado a ir a campo. E o senhor, no estádio do Cruzeiro ou qualquer outro, já presenciou ao vivo algum ato de violência? Olha, se for violência verbal, vou ter que falar das minhas, tipo xingar o juiz, esse tipo de coisa, né? Aliás, uma coisa que une muitas pessoas é xingar o juiz junto, gera muita amizade. Tem grandes amigos lá dentro do Cruzeiro que xingam o juiz junto, né? Eu estou brincando porque eu entendo que uma grande qualidade de saúde do ser humano é até a capacidade de rir de si mesmo. Quando a gente consegue brincar ou entender que a função do futebol tem que ser uma função lúdica, uma brincadeira, porque o futebol se torna perigoso, violento, quando a gente esquece do seu caráter de jogo e passa a entender o futebol como uma competição, como uma guerra, que para entender isso, talvez só pesquisando a origem do futebol. Nós estávamos conversando antes da gravação sobre isso, né? A pesquisa sobre a origem do futebol de 5 mil anos atrás na China, como um treinamento militar, onde eles faziam isso com as cabeças cortadas dos adversários que eles haviam derrotado na guerra. Então, há vários relatos de situações que precederam o futebol, primeiro na China, depois em Esparta, que também eram treinamentos militares. Na Grécia, depois em Roma, no Japão. Então, há vários relatos de coisas que precederam o futebol, que eram treinamentos militares de competição. Na Idade Média, o cálcio, que até hoje os italianos chamam de futebol de cálcio, era também bastante violento e era uma espécie de competição, não é, de grupos rivais que faziam como regras de um jogo, mas havia a competição era importante, era extremamente violento, tanto que chegou a ser proibido. O futebol como esporte, como jogo, como, enfim, um lazer, quer dizer, nesse formato que nós conhecemos, mas tem todas as raízes de violência, de competição, de disputa, até de guerra. Esse futebol como nós temos hoje é o futebol que começou a ser regrado pelos ingleses em Cambridge em 1848, então é absolutamente recente na história do futebol
o seu regramento e a sua civilização, quer dizer, ele deixar de ser algo violento para se tornar um esporte, é algo recente na história da humanidade, tem menos de 200 anos. E nós temos uma cultura de 5.000 anos do esporte como algo violento. Então, a questão da violência talvez tenha a ver com essa confusão, essa dupla identidade do futebol, que hoje é um jogo e, portanto, deveria ser uma brincadeira, um lazer. Brincadeira é algo que as crianças se divertem brincando. Os adultos também têm jogos e brincadeiras de adultos, mas deveria ser uma diversão, uma brincadeira, como essa de folgar no torcedor, do teu amigo que torce para o teu time. Não é? Esse é o espírito que deveria ser o nosso espírito lúdico do jogo. Porém, ele mexe com questões primitivas, instintos primitivos humanos, competitivos, onde a necessidade ou a vontade de ganhar, de superar, tem essas origens em raízes muito primitivas, 5.000 anos atrás, onde isso não era um jogo, era uma guerra. Tanto que ainda hoje se diz, né? Assume um dirigente lá, agora é guerra. Quer dizer, ele está se conectando com raízes primitivas de 5.000 anos, enquanto faz menos de 200 anos que nós tentamos que o futebol seja um jogo e não uma guerra. E sob o seu olhar de médico psiquiatra, o senhor se recorda de algum episódio particular de violência nos estádios que tenha visto na TV, no rádio, no jornal, que tenha lhe chamado a atenção? Sim, isso nós vemos diariamente, né? Inclusive coisas muito lamentáveis, episódios com vítimas fatais, já aconteceu até entre torcidas organizadas dos mesmos times, nós ficamos sabendo disso. Mas eu me lembro um episódio quando eu era criança que meu pai me levava a jogos de futebol e uma das vantagens de ser cruzeirista é mais eclético. Ele não se restringe a ver jogos do seu time. Eu ia ver jogos do Cruzeiro, mas eu podia ver jogos. O pai me levava a ver jogos. Aliás, sou cruzeirista por causa do meu pai, né? Ele tinha espírito esportivo, ele ia a jogo do Grêmio, a jogo do Inter, ia lá pelo prazer de ver um futebol bem jogado. Onde houvesse futebol, nós poderíamos ir. E eu me lembro que uma vez assisti uma partida nos Eucaliptos, onde o Inter perdeu, né? E a torcida do Inter começou a brigar entre si, porque um cara que estava de cabeça quente, isso acontece também na torcida do Grêmio, é a mesma coisa, quando uma pessoa está de cabeça quente, olha para o lado e quer externar sua frustração, outra pessoa vira para o lado e diz, tu é secador. Então, dois torcedores do mesmo time começaram a brigar como forma de expressar sua frustração, porque o time perdeu, e vai brigar com quem está mais perto. Então, acha que o cara não é traidor, é secador, o cara não está torcendo como deveria para o próprio time. Na verdade, é uma forma primitiva de extravasar a sua frustração. Eu me lembro que eu era criança e fiquei muito assustado, mas o cara está brigando com o cara do lado ali do mesmo time, que coisa maluca, não é? E aí que eu fui começar a compreender isso como a vazão das frustrações, quando as pessoas não conseguem compreender o esporte como algo lúdico, como algo que deveria ser uma brincadeira, tal, quando o espírito competitivo fala mais alto que tudo e a pessoa não tem capacidade de tolerar frustrações e busca dar vazão a essa frustração através da violência. E na sua opinião, além dessa questão da frustração, quais seriam as motivações individuais e coletivas que levam os torcedores a transformar um local que deveria ser de puro entretenimento em um cenário de violência? Pois é, eu acho que essa questão de compreender as raízes do futebol, que o futebol, na verdade, tem uma dupla origem, que é ao mesmo tempo um esporte, portanto, um jogo, um lado lúdico, e ao mesmo tempo uma competição onde a vitória é muito importante. Essa duplicidade do futebol é que é o seu lado complexo e essa tarefa civilizatória de fazer o lado lúdico prevalecer sobre o lado competitivo, que tem que ganhar a qualquer custo, que é uma guerra e tal, eu acho que esse é um grande desafio, porque nós não podemos impedir essas raízes primitivas que são do futebol, são do ser humano, nós não podemos impedir isso. Então, se trata de um debate cultural constante para que isso possa prevalecer, porque tá no próprio ser humano, não só na origem do futebol, como está no próprio ser humano esse instinto de dar vazão
a sua agressividade, a sua frustração através da violência. Então, isso é muito fácil de ocorrer no futebol, na medida em que o futebol tem esse duplo sentido, já traz na sua origem essa competição, esse espírito guerreiro. Então, é muito fácil que o futebol, já pela sua natureza, provoque os lados mais primitivos e mais violentos do ser humano. Então, onde houver futebol, sempre vai ser necessário se cuidar dessa cultura, e não se trata somente de uma prevenção assim do esquema policial, da atenção da justiça, se trata principalmente de uma questão cultural, né? A forma como os dirigentes se portam, aquilo que é a forma como esse debate acontece nas mídias, o grau de revolta que as pessoas sentem, como essa revolta pode ser incentivada. Muitas vezes a gente sabe que o que dá ibope é o conflito, é a revolta. A gente sabe que, digamos assim, na própria comunicação, nas redes sociais, aquilo que é muito morno, as pessoas, não é? Claro que algumas pessoas já são, né, já tem uma bagagem cultural, tem mais prazer em atividades mais culturais e tal, mas é muito frequente que todo ser humano seja atraído por polêmica, pelo conflito, pela coisa passional. Então isso gera muito ibope. Nas redes sociais a gente vê como as pessoas dão um enorme ibope para as brigas nas redes sociais. Então esse ambiente cultural de dar ibope para briga é que gera, que isso vai chegar naquela pessoa que está mais frustrada, mais despreparada, emocionalmente mais vulnerável, mais frustrada, que não sabe lidar emocionalmente bem com as suas frustrações. Se o ambiente cultural no entorno dela estiver favorecendo isso, se ela se sentir justificada, essa pessoa vai cometer atos de violência que ela não cometeria individualmente, mas que ela se sente autorizada pelo meio, ela acha que aquele ambiente está propiciando que ela possa fazer aquilo, no caso. E o senhor acredita que, por parte de alguns torcedores, possa haver uma ideia errônea de que o estádio é um ambiente paralelo à vida cotidiana, uma espécie de terra sem lei em que prevaleceria, inclusive, uma sensação de anonimização? Se sim, como é possível frear esse tipo de pensamento e as ações que dele decorrem? Pois a pergunta já tem a resposta em si, porque realmente é inegável isso. É inegável que na cultura do futebol, o estádio de futebol é visto e isso se pratica diariamente como um território diferente. E algumas necessidades humanas têm vazão ali. Eu, por exemplo, falando sinceramente como ser humano, eu não conseguiria imaginar me sentindo bem no estádio de futebol se eu não pudesse xingar o juiz. O dia que não puder xingar o juiz, eu não quero ir mais também. Mas é claro que tem que ser isso de uma forma. Aliás, eu sou a favor que o árbitro de futebol ganhe bem, porque o papel dele é ser xingado quando o nosso time está perdendo. A gente tem que expressar isso. Mas que seja feita, seja compreendido como uma coisa lúdica. Não, eu não posso confundir isso que aquele árbitro é meu inimigo, é meu perseguidor, que eu tenho que ameaçar fisicamente. Não. Essa coisa de dar vazão a uma agressividade de uma forma um pouco mais lúdica. Quer dizer, o estádio é diferente, porque eu não vou chegar num shopping e xingar o guarda do shopping, eu não posso fazer isso, né? Mas no estádio de futebol é culturalmente aceito que eu xingue o juiz quando meu time está perdendo, né? Porque se meu time está ganhando, eu não vou lembrar de xingar o juiz. Então, alguns comportamentos que não gerem, claro que uma pessoa que vai ameaçar o juiz ou jogar uma coisa no juiz, já indica um comportamento, uma prática de uma violência que vai além dessa coisa verbal, enfim, que faz parte da nossa cultura. Então, o risco sempre é que essa permissividade cultural de dar vazão à gritaria, a ofender no estádio e tal, o risco é que isso seja confundido com que se perca o limite entre a brincadeira, o jogo e a vida real. Por exemplo, eu não me lembro de um jogo que a torcida não pegue no pé de um jogador adversário, não é? Chama o jogador de gordo, provoca. Uma vez estava num jogo do Cruzeiro,
era um Interclus e eu resolvi provocar o centroavante internacional que ele não tinha chance, ele estava jogando ali porque ele não tinha chance no time titular. Eu fui provocar, foi uma péssima ideia, porque ele acabou fazendo 3 gols. Então foi uma péssima ideia eu querer zoar do centroavante do outro time. Mas então até certo ponto, algumas brincadeiras que pudesse ser no nível de zoação, de xingar, mas que não se confundam com uma ameaça, com uma perseguição, com uma violência, isso estaria, a meu ver, estaria ainda dentro de uma cultura diferente do futebol em relação ao ambiente de um shopping, ao ambiente do clube. Né? O futebol tem na sua raiz essa necessidade de dar vazão, né, a certos instintos mais agressivos, mas tem uma diferença entre agressividade e violência. Né? A agressividade é poder xingar, poder extravasar e tal, mas se eu confundo isso com uma ameaça, com uma perseguição, com uma inimizade, é aquela sutil diferença entre o adversário e o inimigo. Eu posso zoar, eu posso xingar o adversário se eu estou no espírito do jogo. Agora, se eu encaro aquele torcedor do outro time como inimigo e não como adversário, bom, aí eu não estou vendo aquilo como um jogo, eu estou vendo como uma guerra. Então, essa é uma diferença um pouco sutil. É inerente ao futebol que o estádio seja um lugar diferente. Agora, que essa diferença seja permissão para ser violento, para ameaçar, para jogar coisas, para ver o outro como inimigo, como adversário, essa diferença mais ou menos sutil que é o grande problema do futebol. Como é que o futebol pode dar vazão a determinados instintos que o ser humano até precisa para extravasar certas coisas ou fazer uma brincadeira mais agressiva e tal, mas qual é o limite, né? Qual é o limite dessa brincadeira? Nós já sabemos alguns limites que estão claros no sentido da lei, que tu não possa fazer uma manifestação racista, uma manifestação homofóbica, uma manifestação, uma ameaça, uma perseguição pessoal, não é algo que seja uma forma de bullying ou de ofensa, não é? Agora, xingar o juiz culturalmente não é considerado exatamente uma ofensa, não é? Na nossa cultura, o pessoal sabe que tá no pacote do futebol xingar o juiz. Né? Claro que se eventualmente pode ser feito um xingamento que ultrapasse os limites, que seja um xingamento realmente ou com uma ofensivo pessoal que vai contra a honra daquela pessoa. Então, são limites mais ou menos sutis que, que são difíceis de ser construídos, mas que não é um papel de um setor específico, não é só o judiciário que pode contribuir para isso, ou só a participação lá da brigada, ou a federação. É toda uma cultura no qual é muito importante os preparos do dirigente. Quando o dirigente chega lá, não, agora é guerra, não sei o quê, ele tem que saber para quem que ele está falando. Depende se ele está falando isso para um determinado torcedor, agora é guerra, daqui a pouco o torcedor vai querer invadir o campo, vai querer agredir alguém porque agora é guerra. Então, é uma questão complexa, sutil e de estabelecer limites que são basicamente no terreno da cultura, de diferenciar até que ponto aquilo é um esporte, uma brincadeira, e em que momento aquilo deixa de ser uma brincadeira e passa a ser algo ameaçador de descambar para a violência. E o senhor acredita que a presença de cânticos que incitam a violência e discursos discriminatórios nos estádios pode ter alguma influência psicológica nos torcedores a ponto de provocar a prática de violência física nesse ambiente? Eu acredito que sim. Eu acredito que. Porque, assim, ó, na verdade, existem todo tipo de cânticos, né? Tem cânticos, assim, lúdicos, bem inocentes. Os caras pegam uma música, não é? E cantam músicas de bandas de sucesso e tal. E alguns cantos são mais provocativos e mais no sentido, assim, de ferir aquele adversário, quase como um inimigo né? Então, esses cânticos que são mais no sentido de tratar o torcedor ou outro time como inimigo do que como adversário, eles realmente podem, de alguma forma,
à medida que eles provocam uma revolta do outro lado, eles podem estar incitando a violência também, né? Então, isso faz parte dessa cultura de a gente tentar diferenciar o que é jogo, o que é esporte, do que é guerra. Eu acho que os cânticos também, tem cânticos maravilhosos, tem cânticos inocentes, tem cânticos de amor ao próprio clube, e pode haver cantos de zoação aos outros times, mas dentro daquilo que não seja algo que vá realmente estar ofendendo, de repente, a honra da outra pessoa, da instituição, que vai provocar um sentimento de revolta do outro lado e, portanto, incitar violência também. E quão prejudicial o fanatismo clubístico pode ser para as relações sociais e para a saúde mental de um indivíduo? Em que momento em função desse prejuízo, a gente deve buscar ajuda profissional? Eu acho que aqui a questão central é justamente a pessoa se dar conta que está havendo um prejuízo na sua vida social. Então, por exemplo, imagina o seguinte: imagina a pessoa que é torcedora de um determinado time, e os nossos, embora eu como cruzeirista, vá pensar no meu time, né, nos meus amigos do Cruzeiro, mas a grande maioria aqui no Rio Grande do Sul é gremista ou colorado, então imagina assim, se um colorado só pudesse ter amigos colorados e talvez lá do seu setor, da sua organizada, e começasse a pensar mal do outro, quantos amigos ele perderia? Pessoa chegar ao ponto de ser fanática e não conseguir ter amizades com torcedores do outro clube é algo realmente muito doentio, muito limitante, né? Assim, tem pessoas que vão se estreitando tanto que começam a ter amigos só da sua torcida, daqui a um pouco, se duvidar, começa a ser amigo só da sua facção, já começa a implicar com outra organizada, com outra torcida. Então é um estreitamento da vida, porque tem algo mais prazeroso, tem algo mais enriquecedor para a vida que a diversidade não tem. A gente poder ter amizades das mais diversas pessoas, dos mais diversos lugares, das mais diversas profissões, dos mais diversos gostos, mais diversos... O enriquecimento do ser humano está em poder conviver na diversidade. Se eu começo a limitar a conviver pessoas só da mesma preferência, do mesmo gosto, do mesmo clube, se eu começo a me estreitar, a minha vida pessoal começa a ficar doentia. Aí eu não posso frequentar todo tipo de ambiente, porque lá vai ter uma pessoa que vai ter um gosto diferente do meu, né? Isso vai afetar o meu trabalho, vai afetar a minha produtividade, vou me tornar uma pessoa raivosa. O excesso de competição, o fanatismo, e o fanatismo é isso, é um excesso de competição, um excesso de disputa. A pessoa não consegue relaxar, não consegue brincar, não aceita brincadeira. Realmente limita, empobrece muito a vida da pessoa em todo sentido, no sentido afetivo, no sentido familiar, no sentido trabalho, no sentido profissional. E a grande questão é que muitas vezes a pessoa não se dá conta disso. A pessoa fanatizada começa a achar que está certa, como diria o filósofo Sartre, ironicamente, disse que o inferno são os outros. O problema é quando alguém passa a acreditar nisso, acha que o inferno são os outros e não consegue rir das próprias fraquezas, fragilidades, das próprias incoerências, né? Quando a gente consegue levar as coisas na esportiva, a gente não está levando só os outros na esportiva, é saudável também levar a gente mesmo na esportiva, conseguir se dar conta dos nossos problemas, nossos limites, nossas fragilidades, nossos erros, nossas incoerências, conseguir brincar com a gente mesmo, aceitar a brincadeira dos outros. Então, a vida é muito melhor, muito mais saudável, muito mais feliz em todos os ambientes quando a gente não está fanatizado. Mas o maior problema do fanatismo é que ele nos leva a perder a autocrítica, a pessoa tratar os outros como inimigo, achar que o inferno são os outros, e aí dificulta porque a dificuldade a pessoa pode não pedir ajuda, né? Geralmente a pessoa com mais autocrítica, a pessoa mais aberta, faz terapia com muito mais facilidade. Então, muitas vezes quem está em terapia não é a pessoa que mais precisa, é a que mais se dá conta. Muitas vezes a pessoa que mais precisa não procura terapia justamente porque ela está fanatizada. Então, quem ainda tem um grau de amizade, está percebendo que seu amigo está ficando fanatizado, está começando a restringir a sua vida, talvez possa tentar dar aquela ajuda de amigo, tentar ajudar essa pessoa a se dar conta de algumas coisas, quem sabe a procurar uma ajuda para que ela saia desse círculo vicioso assim do fanatismo.
E baseado na sua experiência profissional e como torcedor também, o que o senhor recomenda para lidar de forma saudável com a dor da derrota, tanto dentro como fora do estádio? Bom, aí já aí estamos fazendo uma pergunta difícil, né? Mas uma coisa que a experiência ensina é assim, ó, que a paixão, ela é uma necessidade humana, inclusive a paixão pelo futebol é uma necessidade humana, mas a gente se guiar pela paixão sem razão, a paixão não é boa conselheira. A paixão não é boa conselheira. Se a pessoa age apaixonadamente, então vou dar situações assim que eu. Isso, na minha opinião, de cruzeirista, olhando de fora. Né? Quer dizer, aqueles torcedores ali do Grêmio que foram lá, invadir o estádio, extravasar sua raiva, sua revolta, acabaram prejudicando o Grêmio por várias rodadas sem torcida. Ali eles foram passionais e não ajudaram em nada. Né? Uma coisa que me chama a atenção, olhando de fora uma situação da torcida do Inter, aliás, isso aí a imprensa participou também. Eu achei muito curioso quando na temporada passada o Inter foi vice-campeão, que foi uma façanha, não é? Um elenco sem grandes investimentos, sem grandes recursos, e foram tratados na imprensa e pela torcida raivosamente como derrotados. Ah, esse grupo de pessoas, eles tinham conseguido uma façanha, foram vice-campeões, quase ganharam lá por um gol, poderiam até ter ganho, né? E foram tratados como derrotados. Isso é uma interpretação passional. Ah, tem que ganhar a qualquer custo, não consegue reconhecer todo o mérito de onde conseguiu atingir. Talvez isso tenha se voltado nessa queda de desempenho desse mesmo grupo, quer dizer, aquele mesmo grupo que foi vice-campeão ano passado, agora teve um desempenho cada vez mais pífio, não é? Porque também está sendo tratado como um bando de derrotados e tal. Quem é de vocês na sua casa, no seu trabalho, que fosse tratado como um bando de derrotados, quer ter o mesmo ânimo para ir lá se esforçar e conquistar alguma coisa, né? Então, muitas vezes a passionalidade da torcida, que não aceita uma coisa, que invade o campo, então que quer exigir que as pessoas consigam mais do que aquele grupo está conseguindo. Então são exemplos recentes da dupla Grenal que na minha observação são formas de passionalidade. A passionalidade ela é o que move o futebol, mas ao mesmo tempo ela é um obstáculo para o próprio desempenho do seu próprio time. Então, o torcedor passional, ele não vai estar ajudando o Grêmio, não vai estar ajudando o Inter, assim como não ajudou o Cruzeiro também. Então, essa passionalidade que faz a gente gostar tanto de futebol, ela precisa ser para que os nossos clubes se desenvolvam, progridam e possam até dar melhor resultado, elas têm que ser temperadas com uma racionalidade. Né? Tanto que hoje, eu não sei que resultado nós vamos ter na Copa do Mundo do ano que vem, mas o Tite é das pessoas que mais entende de futebol no Brasil, o nosso treinador, tanto que basta ver os resultados dele em clubes, é um vitorioso em todos os clubes que ele passou, várias conquistas na seleção também, e ele é um cara extremamente racional. Ele é um cara extremamente racional. Então, no futebol profissional de esporte de alto desempenho, a racionalidade é uma qualidade, embora o que nos mova seja a passionalidade, se a gente não tiver um lado racional, estratégico bem desenvolvido, a gente não vai estar ajudando o nosso time. Então, esse é um dos grandes paradoxos e talvez a graça do futebol esteja nisso mesmo. A gente é movido por paixão, mas se a gente não der limites à paixão e não raciocinar, a gente vai estar, na verdade, piorando as coisas em vez de melhorar. Ah, muito interessante mesmo. Doutor, foi uma satisfação e um aprendizado imenso falar com o senhor. Em nome do Juizado Torcedor, eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo dedicado para estar aqui, para esclarecer as perguntas e pelas opiniões que o senhor compartilhou com o torcedor. Eu também quero agradecer a oportunidade e quem se interessar por essas formas de ver as coisas que eu estou expressando aqui, eu também quero fazer um convite. Essa entrevista está sendo gravada e eu estou saindo daqui agora para o lançamento de dois livros. Na verdade, me permito mostrar aqui um relançamento desse livro chamado Em Busca da Alma do Brasil, que está sendo relançado com uma nova capa, e o lançamento que está sendo feito agora, na data de hoje, em dezembro, é esse livro chamado Psiquiatria Sua Doida e as Neuroses Secretas. É um livro de literatura produzida por psiquiatras e que faz uma sátira de comportamentos, justamente todos esses comportamentos que a gente
comenta aqui, né? Eles estão expressos aqui nesse livro em forma de literatura. O lançamento está sendo na Livraria Santos, do Barra Shopping. Vocês vão ver isso gravado já após o lançamento, mas quem tiver interesse pode encontrar então na Livraria Santos esses livros que são uma visão de um psiquiatra sobre essa sociedade tão complexa que a gente vive. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate. Chegamos então ao fim de mais um bate-papo do torcedor. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as entrevistas. Até a próxima. Tchau, tchau.